Obrigado, Manuel. É com muita satisfação que nós estamos todos aqui, né? Com alegria de estarmos comemorando, junto com tanta gente, os 50 anos do início do Concílio Vaticano II. E temos a grata satisfação de termos como nosso conferencista Jung Mossum, de velha data, conhecido por nós todos, né? Graças a Deus. Estava olhando o currículo Lattes dele, é comprido, viu? Eu não vou fazer leitura não, mas eu vou ressaltar algumas coisas assim que fazem parte da vida dele. Ele tem título doutor em ciência da religião, pós-doutorado em educação, atua como professor pós-graduação de ciência da religião na Metodista, né, de São Paulo. É isso mesmo? Vejam, né? E tem muitos e muitos livros, artigos, publicações em quantidade. Eu tenho quase 20 páginas daqui, ó. Tá? Bom. Agora nós convidamos os três, o Jung, vem cá. Jung, você toma conta da mesa aqui. Isso, vai lá. O Mané Godoy está lá já, ó. Ô Mané, vem cá. Mané. Tá. Bom, aqui, dos quatro aqui, todos fomos apresentados de certa forma, né? Viu, Jung? Se eu errei alguma coisa, você corrija rápido, sabe? Os caras pensam bem de você. Tá. Então, o tema de hoje é Vaticano II, suas forças transformadoras no mundo de hoje. O concílio convocado pelo iluminado João 23, foi levado adiante por Paulo VI. Então é bom lembrarmos esses dois papas do concílio. E fez grandes mudanças na relação igreja-mundo. Uma das viradas importantes é o fim da era constantiniana, iniciada lá no século IV com Constantino. E agora nós estamos noutra situação histórica, não estamos mais na era da cristandade, e temos que pensar a nossa fé, a nossa igreja, a sua relação com o mundo em outro contexto. Então, fizemos uma grande passagem na década de 60, do confronto ao diálogo, de uma igreja que era considerada sociedade perfeita, distanciada do mundo, fechada sobre si mesma, a uma igreja aberta ao mundo, não como senhora mestra, mas como servidora da humanidade. Isso, se não me engano, é do discurso final de Paulo VI ao concílio de 1965, parece que é 8 de dezembro. Então, Jung, dá com a palavra, por favor. Obrigado, boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, eu queria fazer a primeira correção. Meu nome é Jung, com J. Eu costumo dizer que minha cara de alemão confunde as pessoas. Na verdade, meu nome, eu nasci com Song Jong-mo. Song Jong-mo. Aí você pega o som, escreve em inglês, pega o sobrenome na frente, joga para fim, chega no Brasil, vira Jung Mossung, aí no mundo teológico, acadêmico, o pessoal lê J-U-N-G, vira Jung. Uma honra do lado do Padre Libânio. A primeira vez que eu vim a Belo Horizonte, na segunda, uma vez eu vim por conta de um emprego com jesuítas. Teve uma reunião dos professores de ensino religioso aqui. A primeira vez que eu vim falar disso foi no Soter, eu era estudante de mestrado, e o Padre Libânio estava na mesa, tal, eu, na minha ousadia juvenil, troquei alguns argumentos com ele, e para mim foi muito importante poder conviver
tanto tempo, isso já fazem 87, 35 anos, um cara de tempo. 25 anos. É um bocado de tempo. E é bom voltar aqui a essa casa, que já vim várias vezes. Eu acho que é a casa que mais falei aqui no Belo Horizonte. Né? E sempre, toda vez que eu venho, eu fico estranho, assim, tem que fazer esse 180 graus. Vamos lá. Para tratar, quando me pediram, era para falar sobre a recepção. Manezinho, aliás, uma coisa, Mané, eu chamo de Manezinho porque ele foi meu vigário, né? Quando eu tinha muito tempo atrás em São Paulo, eu saí do seminário, eu fui seminário em São Tempo e fui morar na casa paroquial onde ele era pároco, né? Isso 83, mas 82, 83. Depois eu terminei a faculdade de teologia e aí fiz meu mestrado e doutorado e eu estou nessa jornada. Então, quando ele me convidou, eu disse, olha, eu quero muito ir. Primeiro pelo padre Libânio e segundo porque eu não tenho tido muito contato com o mundo católico. Por diversas razões, eu trabalho numa universidade protestante, mas não é por conta disso, em todo caso. E eu gosto de estar falando com o público católico da teologia. Só que eu disse, olha, recepção no Brasil eu não sei, porque eu não acompanho, eu não sou historiador e eu não tenho estudado essas questões mais internas da igreja. E eu sugeri, então, por que não as forças transformadoras do texto do concílio, ou do Concílio Vaticano II. E aí acertamos, por que essa perspectiva, ou como eu pretendo apresentar algumas ideias, compartilhar algumas ideias com vocês. Primeiro, assim, o documento em si, eu acho que, primeiro, não é mais referência. Documentos de igreja não são mais referência para o mundo. A gente precisa reconhecer isso. E segundo, qual é padre que já leu o Concílio Vaticano II inteiro? É muito difícil. Os antigos foram castigados. Porque, na verdade, a gente não tem essa tradição de ler documentos. E mais do que isso, se a gente valoriza demais o texto, fora do contexto, do texto e do leitor, a gente acaba fetichizando o documento. Como se o documento por si tivesse uma capacidade de dizer algo. Eu tenho bastante contato com o mundo evangélico, pentecostal, protestantes históricos, também por conta do trabalho, e setor evangélico, para o setor evangélico, o texto da Bíblia é uma questão fundamental. E eu costumo brincar com isso. A própria Bíblia diz que a revelação do ser, ou da essência, ou da imagem, depende da tradução, de Deus, é a pessoa de Jesus. De muitos modos, Deus falou aos nossos pais no passado, início da Carta aos Hebreus. Hoje, no final dos tempos, ele falou através de Jesus, que revela o ser de Deus. Não é a Bíblia que revela o ser de Deus. É a pessoa de Jesus que revela o ser de Deus. Só que nós não temos acesso à pessoa de Jesus, senão pelo texto. Mas o texto em si, a própria Bíblia diz, não é a palavra. Se a própria Bíblia deve ser entendida desse jeito, quanto mais um documento da tradição da igreja e um documento importante como o concílio. Então eu acho assim, nós precisamos contextualizar, e ler o texto, em que é que esse texto pode ainda ter, e acho que tem, de capacidade de nos mobilizar para a missão, a partir dos problemas de hoje. Então eu preciso saber qual é a pergunta com a qual eu vou ler o texto. Quais são os nossos problemas? Que é o primeiro passo do círculo hermenêutico, né? De leitura de texto. Eu acho que, sem dúvida, todo mundo já vem acompanhando disso, mas de um tempo para cá, a palavra pós-modernidade, globalização, redes sociais, novas tecnologias, exclusão social, são grandes temas do mundo de hoje. E a pergunta que eu quero levantar é: qual é a contribuição que a Igreja Católica e a teologia cristã pode dar nesse momento
do mundo. E é interessante notar que há algo de paralelo entre a época do Vaticano II e hoje. Eu diria que o Concílio Vaticano II tem duas conjunturas distintas, vamos dizer assim. Primeiro é a conjuntura da Igreja. A Igreja aceitando enfrentar e dialogar com a modernidade. Os protestantes já faziam isso. Então, internamente é uma conjuntura específica. E externamente, o mundo vive uma época importante. Em 59 nós tivemos a Revolução, começando. Em 45 termina a Segunda Guerra e começa a fase áurea do capitalismo, que são 30 anos de crescimento econômico e expansão do capitalismo no mundo. Nesse processo nós tivemos a Revolução Cubana e lutas de independência das colônias na África e no Sudoeste Asiático. Então havia um otimismo por parte do capitalismo e um otimismo por parte dos que lutavam pela independência ou que eram marxistas. Então o mundo vivia uma efervescência e a Igreja Católica estava também iria entrar em muita confusão a partir do Vaticano II, né, porque abrir para a modernidade depois de tanto tempo. E hoje nós também temos algo semelhante. Né? A conjuntura da Igreja Católica não é mais do tempo que fui morar com o Padre Manuel, né? Estava conversando com um diácono nos salesianos, um pouco sobre falta de padres em diocese. Né? Então ele dizia, olha, o diácono dizia, os padres centrais, os bispos não têm problema. Os bispos têm em preencher paróquias da periferia, porque os seminaristas, os padres não querem. E eu brinquei, no meu tempo, trabalhar no centro era feio. O bom era trabalhar na periferia. O bom não pelo conforto, mas em termos de imagem, para que eu quero ser padre. Isso mudou. E a Igreja Católica, na América Latina, enfrenta o grande desafio para os setores da Igreja, que é o crescimento do número dos evangélicos. Então, uma das preocupações importantes da Igreja é diminuir a perda. Nós chegamos a ter mais de 90%, tanto como diminuir a perda, e para isso, o discurso sobre identidade. O que é ser católico? E eu vejo os plásticos ter orgulho de ser católico. É um processo de construção da identidade que deu orgulho. E no mundo de hoje, nós temos, que eu falava antes, globalização e etc. Nesse processo, eu queria dialogar um pouco com alguns textos do concílio, para ver em que é que o espírito do concílio, mais do que texto em si, mas não se chega ao espírito sem passar pelo texto, o que é que o espírito concílio, em que o espírito concílio pode nos ajudar hoje. E eu queria começar com a postura. Qual é a postura que a Igreja assume em relação ao mundo? E nada melhor do que começar com Gaudium et Spes, número 1, na primeira frase, né? As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias de homem de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração, porque a sua comunidade é formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do reino do Pai, e receberam a mensagem da salvação para comunicar a todos. Por esse motivo, a Igreja sente-se real e intimamente ligado ao gênero humano e à sua história. E é uma coisa importante, né? Primeiro, a referência não é a Igreja. A referência é o mundo. Mas não o mundo enquanto sistema capitalista ou sociedade. A referência são as pessoas concretas do mundo. Eu acho que muitas vezes teologias se perdem em discussões de sistemas. E sistemas são importantes para compreender a dinâmica da vida real. Mas a vida não trata de sistemas. A vida trata de alegria, esperanças, tristezas e angústias de vidas pessoas concretas. E eu quero voltar, só marca agora e voltar depois, que é as alegrias e esperanças estão antes de tristezas e angústias. Isso me parece uma coisa importante. Daí eu quero retomar isso mais tarde. E o objetivo da igreja nesse texto não é a igreja em si. A missão da igreja não é a igreja. A missão da igreja não é aumentar o número dos seus membros
e nem fortalecer a igreja. O objetivo da igreja é o reino de Deus, né? E é muito importante entender isso, até para a gente discutir um pouco a questão de identidade. Identidade de uma instituição ou de uma comunidade, diferentemente da identidade dos indivíduos, não pode estar sobre si. Por que não? Porque a identidade é aquilo que faz juntar pessoas diferentes. E o que junta as pessoas diferentes é um projeto comum. E o projeto comum que exige um instrumento, o grupo, a instituição, é que dá identidade. Eu não sei aqui, como chama torcida organizada, em São Paulo, Gaviões da Fiel, por exemplo. O que une pessoas de São Paulo, de diversas partes, São Paulo, na entidade Gaviões da Fiel, não é Gaviões da Fiel, é Corinthians. Se Gaviões da Fiel tem como objetivo tornar-se o maior torcida organizada por si só, não junta as pessoas. Você não tem aquele fanatismo do pessoal que viaja 2 dias de ônibus para ver um jogo que não vale nada. Né? Muitas vezes fazem isso. Então a identidade de um grupo se dá pelo seu projeto. E o projeto não é em si, é fora. Por estar fora é que te dá sentido de participar daquele grupo. Essa é uma das coisas que é importante que o concílio nos lembra, né? E que é importante hoje até para discutir essa coisa de fortalecer a identidade da Igreja Católica, ou fortalecer a identidade de ser católico. Porque eu sou católico na medida que eu faço adesão à comunidade Igreja Católica. Eu faço isso porque tem um projeto que vai além da Igreja. E o projeto que vai além da Igreja não pode ser uma mera salvação eterna da alma. Há motivos teológicos. Primeiro, por causa da fé na encarnação de Deus. Essa é uma originalidade do cristianismo. Por mais que as pessoas, e eu sou a favor do respeito das outras religiões, o diálogo interreligioso, o respeito às outras religiões, não pode negar as diferenças entre as religiões, a especificidade marcada da tradição. E uma especificidade da tradição cristã é que Deus se fez carne. Nós não encontramos isso nem no islamismo, nem no judaísmo, nem no budismo ou nas religiões afros. Deus pode entrar e sair, mas Deus se fazer carne, se esvaziando. Isso é uma especificidade da fé cristã. Portanto, perder isto da importância da corporeidade, da carnalidade, é perder ligação com a razão de ser da fé cristã. Mas mais do que isto, se o que une um grupo não tem nada a ver com a vida concreta das pessoas, as pessoas não permanecem nesse grupo por muito tempo. Existe uma questão teológica que é normativa, mas existe uma questão antropológica que é da dinâmica humana. Você pode obrigar a pessoa a ficar, mas não há por que participar de um grupo que não muda nada. Eu lembro da minha filha, frequentava grupos de oração carismática numa igreja coreana. Faltou um sábado, tudo bem. Faltou o segundo, terceiro sábado você não vai? Não vou fazer. O que foi? Né? 3 sábados consecutivos é sinal de alguma coisa. Ela, sabe o que é, pai? É muito legal quando a gente está lá. Só que quando saio de lá não sei o que fazer com a minha vida com isso. Não me conecta com a vida real. Eu não acho que todos os grupos carismáticos são assim. Como também, porque também há muitos grupos conservadores que também têm esse problema, mesmo progressistas. O problema é como é que conecto aquilo que eu faço lá com a minha vida real. Isso é que faz valer a pena sair de casa e ir a algum lugar. Então, o caminho, a postura que o Vaticano, segundo o documento, o espírito vaticano nos coloca, o espírito da igreja daquela época, né, que foi uma época muito marcante para a Igreja Católica, o espírito que é expresso nesse texto é que nós devemos olhar para fora. Essa é a razão de ser a igreja.